Pronto, galera. É, Hoje a gente está aqui para bater um papo com a Aninha, né? Doutora Ana Flávia Bezerra. Enfim, a Aninha eu conheci principalmente nas andanças de início lá pelo Cia Hub, né? Que é um local aqui, um coworking aqui em Natal, que o pessoal, né, aluga as salas de reuniões e é sede de muitas empresas de base tecnológica aqui em Natal. E a Aninha era, não sei, a gerente geral lá desse Yahoo, A gerente de né? comunidade. Agente de comunidade, não é isso? Né? Pronto. Gerente E de aí comunidades. também, quando eu ingressei na comunidade Jerimum Valley, aqui de Natal, a gente se aproximou mais, porque a Aninha também faz parte da liderança da Jerimum. E aí é uma pessoa muito interessante para a gente tratar desse tema específico de comunidade, de startups, né? Que é o tema que a gente traz hoje para conversar, e como a Salt Valley pode cada vez mais, né, fazer essa integração dentro do ecossistema aí da região de Mossoró e fortalecer os laços com os atores importantes, né? Aqui a gente tem, por exemplo, o Júlio, que é do Parque Tecnológico, enfim, da universidade, que é com certeza um ator que a gente cada vez mais tem que estreitar laços. Gilmara é parceirona aí também, né? E tem essa ligação forte com o Sebrae. E os demais, né, estamos enfim, voluntários e na liderança da Salt para tentar movimentar o ecossistema. Então, Aninha, se apresente e tome conta aí. Obrigada, Renatinho, por essa introdução. A gente já entrega a intimidade chamando outro de Renatinho, né? É, Mas, bora lá. Meu nome é Ana Flávia, mas eu gosto de ser chamada de Aninha. É meu rebranding, né, como gestora de comunidades. Eu sou uma pessoa movida por chafurdos, né? O Renato já deu um pouco dessa introdução, já tive por diversos ambientes, sejam eles em comunidades voluntárias, que é o caso hoje da minha atuação dentro da Jerimum Valley, como também já trabalhei profissionalmente como gestora de comunidades em outras duas instituições. Uma delas, já extinta, a Startup Days, onde eu gerenciava uma comunidade de participantes que atuavam em desafios de formato de hackathon. Foi assim, inclusive, que eu conheci Glauco, que hoje está aqui, super feliz de saber que ele está engajado dentro desses movimentos de comunidade, de startup. É uma sementinha que morde a gente e a gente acaba, de alguma forma, evoluindo e dando continuidade a essas etapas, se não são dentro das empresas, são dentro de outras instituições, porque é o que realmente transforma. Fui durante um ano gerente de comunidade do C-Hub Coworking e hoje atuo de forma apenas direta na Jerimum Valley. Mas eu acredito muito que as nossas apresentações elas não devem só ser do que a gente faz profissionalmente. Eu acho que muito da pessoa que eu sou fez com que eu atuasse dessa forma dentro do nosso mercado de tecnologia, de inovação, que é o que move tanto a Jerimum como a Salto Valley. Sou tagarela, comunicativa, adoro ouvir histórias, contar histórias e conhecer gente. Comunidade, na verdade, é isso. Independentemente do núcleo de atuação e do nicho que essa comunidade ela atua, ela vai estar sempre estabelecendo e estreitando laços com pessoas. Então, acho que a primeira coisa que a gente já pode trazer para esse papo é essa definição real do que é uma comunidade. Ela é um elo comum, um espaço, um ambiente, seja ele físico ou não, que está disposto a conectar pessoas e a fazer essa conexão entre novos agentes, entre novos atores, que é uma tecnologia que a gente vem usando muito quando se trata de instituições, parceiros, pessoas que estão atuando em prol do ecossistema. E toda vez que a gente fala de ecossistema, a gente fala de um elemento maior, daquilo que é macro. Comunidade, ela é uma parte desse ecossistema. Os atores, eles são agentes que estão transitando e atuando para o fortalecimento tanto de comunidades como do ecossistema como um todo. Então, quando a gente fala de ecossistema, a gente está falando do todo, quando a gente fala de comunidade, a gente está falando de uma parte de um todo, e quando a gente fala de atores, a gente está falando dessas pessoas, instituições ou parcerias que estão aqui se interligando, se entrelaçando para formar essa teia de ecossistemas. E aí, como é que a gente pode dar andamento a esse bate-papo? Na apresentação eu já comecei a trazer o assunto, não sei se era bem isso que vocês queriam ou não, mas eu falo demais. Aí vocês vão podando e fazendo esses cortes, esses refinos, para a gente conseguir ter algo que seja mais coerente. Acho que ninguém melhor do que vocês que estão dentro da comunidade
para filtrar essas informações e também dizer o que é que vocês estão buscando acerca de conteúdo, né? Acho que estou muito feliz com essa conexão, acho que é meu primeiro contato de forma direta com a comunidade de vocês. E a gente sempre fica muito feliz de alguma forma poder ajudar, não é porque eu acho que o que a gente faz é melhor, ou é mais consolidado, mas é porque, de alguma forma, essas trocas e interseções, né, a gente, enquanto atores do ecossistema, vai estar sempre contribuindo e trazendo coisas boas de lá para cá e vocês de cá para lá. Então, vão Não, puxando, Aninha, acho que é isso mesmo. é bem Até isso. a linha que você traçou aí de início, né? Diego até disse que, enfim, tinha gostado da temática. Mas eu acho que é isso. Se você puder, não sei, dar tipo exemplos de específicos na prática desse fortalecimento de integração entre os atores, do que você vê em outras comunidades, fora Jerimum, enfim, de outras Claro, realidades que você conhece, também que a Salt possa colocar em prática e realmente, enfim, iniciativas, projetos, encontros, o que é o pessoal faz para unir esses atores num, vamos dizer assim, num propósito único, né? massa. Vou dar um passinho atrás para poder responder sua pergunta. Toda comunidade ela é formada por características que são comuns a essas comunidades, independentemente se essa comunidade ela é institucionalizada, ou seja, ela faz parte de um grupo institucional específico, ou ela está dentro de um setor privado, de uma empresa ou de outra organização, ou se ela é uma comunidade como a nossa, que é voluntária, que é movida por um propósito único, mas ela não tem fins lucrativos. Ela é, de fato, um ator, um agente que está ali fomentando iniciativas dentro do ecossistema local. E quais são essas características? São 4, assim, que eu defino como primordiais que fazem esse desenho e essa consolidação dessa comunidade. A primeira coisa é esse pilar de cultura. A cultura, o engajamento, o propósito da comunidade, ele precisa ser muito bem definido. Quando a comunidade surge, o propósito dela precisa ser muito claro. Eu estou criando uma comunidade voluntária que vai reunir empreendedores, startups, é uma comunidade de tecnologia. Qual é o meu objetivo nessa comunidade? Eu quero reunir essas pessoas para discutir temáticas e, com isso, interligá-las e fortalecer o nosso ecossistema local. Isso é um propósito. Eu quero colocar em prática ações voluntárias que vão ajudar pessoas a descobrirem seu próprio propósito interno e, com isso, ajudar o fortalecimento, que é no caso da Jerimum, que a gente tem o nosso valor maior, né, que é o Give It First, o Give It Back. Doe primeiro para você depois poder receber e colher os frutos dessas ações. Tudo que a gente faz pelo bem e pelo prol de outras pessoas, de alguma forma retorna para a gente em forma de bem e de outras ações que a gente às vezes nem imagina. Então, esse é o primeiro pilar quando se trata de comunidade para estabelecer, né, isso de forma muito clara e consolidada dentro do ecossistema. O segundo pilar são as questões dos rituais. Montei a minha comunidade, estruturei ela dentro de um propósito muito claro, eu preciso determinar quais são os rituais de encontro dessa comunidade. E o ritual, eu falo, pode ser nas reuniões de alinhamento entre os líderes, entre os voluntários, os eventos que essa comunidade promove, qual é a periodicidade desses eventos, com que frequência eles acontecem, como é que eu vou divulgar esses eventos. São rituais que essa comunidade prega e aplica, que independentemente se vão estar todos os líderes, todos os voluntários, está ali já estabelecido pela comunidade que esse ritual vai acontecer. No caso da nossa Jerimum, a gente tem hoje 3 rituais fixos. A gente tem o nosso LAN, que inclusive vai acontecer amanhã, coordenado por George. A gente tem o Talk, que é um bate-papo que hoje está sendo coordenado por Renato. A gente tem o nosso Happy Hour, que começou a acontecer, vai fazer 3 meses, mas é um ritual que a gente está tentando implementar e trazer para a rotina da comunidade. Todos esses 3 com periodicidade mensal, então acontecem uma vez por mês. E a gente teve, que durou 3 meses e um pouquinho, 3 meses e meio mais ou menos, o nosso Jerimum Semente, que era uma trilha empreendedora que acontecia aos sábados. A gente tinha esses rituais que eram periódicos e já estabelecidos dentro do calendário da comunidade. Fora aquilo que era estabelecido, que tinha interação e convivência com o público. A gente também tinha outros rituais internos, que é as nossas reuniões de alinhamento, que dos líderes acontece toda a última quarta-feira do mês. Então, faça chuva, faça sol, toda a última quarta-feira do mês a gente vai ter reunião de líderes. E toda a primeira segunda-feira do mês a gente tem a reunião de líderes com voluntários,
que é toda primeira e segunda, já está lá no calendário, as datas já estabelecidas e todo mundo já se organiza para participar. Então, além do propósito muito claro, a gente precisa ter rituais muito claros. Eu só consigo ter frequência e conseguir engajar as pessoas dentro dos rituais se eu deixar de forma muito clara quais são eles e a frequência em que isso acontece, certo? Então, só tem que estar aqui a colinha no celular. O terceiro valor é o senso de pertencimento. Eu tenho um propósito muito claro, eu digo às pessoas quais são os rituais que elas precisam participar, e o terceiro ponto, eu preciso trabalhar o senso de pertencimento. O que é que isso significa? Fazer com que as pessoas se identifiquem com o propósito, se identifiquem com os rituais e se sintam parte disso. Porque não adianta só eu estabelecer um novo evento, um novo ritual, mas isso não conectar de forma direta com as pessoas ou com a comunidade. Então, tudo que eu vou planejar, preciso olhar para a comunidade, para a forma como ela interage com as suas ações. Eu tenho que trabalhar o senso de pertencer, de fazer parte. E o último e não menos importante é a questão do reconhecimento. E o reconhecimento ele tem uma via de mão dupla. Ele tanto trabalha o reconhecimento interno, que está atrelado ao pertencer, ao fazer parte, como também o reconhecimento dos pares, dos outros atores do ecossistema, que é como essa comunidade ela acaba se reconhecendo e sendo reconhecida pelas pessoas que estão fazendo parte desse ecossistema. Então, tudo que a gente faz de alguma forma reverbera, inclusive a gente tem vivido um momento bem próspero dentro da Girimundo e agora ser, já depois de um tempo, depois de quase 6 meses de trabalho, as nossas ações serem reconhecidas e terem um engajamento super bacana, sendo divulgado por outras pessoas, por outros agentes, a gente conseguindo de alguma forma furar a nossa bolha inicial, que são os nossos grupos de WhatsApp, os nossos canais de relacionamento com as pessoas que compõem a comunidade. Então, esse reconhecimento é bom para a visibilidade, para a vitrine que a comunidade promove, para que ela tenha esses estreitamentos de laço dentro do ecossistema local. Então, a primeira parte dessa pergunta que você me fez, né, falando de como engajar, né, de como construir essa rede de relacionamentos, ela vai muito dessa determinação e dessas definições das características da comunidade. Então, começa pelo propósito, trabalha os rituais, veja como é que as pessoas estão se relacionando, engajando, se sentindo parte do processo e como a comunidade ela tem sido reconhecida pelo ecossistema. Eu acho que agora a gente, inclusive, esse evento, né, que trabalha o nosso Esquenta para o Go RN, que é o nosso evento maior aqui dentro do estado, que pauta ecossistema, que pauta comunidades, que traz essa questão de forma muito clara. É incrível a gente ser convidado como um co-realizador. Se a gente for olhar que somos comunidades voluntárias, que muitas vezes não tem CNPJ, são pessoas ali que se reúnem de forma orgânica e voluntária para trabalhar ações para fortalecer o empreendedorismo local, e a gente está sendo convidado por uma instituição maior, que é o SEBRAE, para ser co-realizador, para ter proposições de programação. Dentro de um evento como esse, a gente já está muito à frente, a gente está sendo reconhecido pelo um pilar maior do ecossistema, o trabalho que a gente faz. Então, quando se trata de reconhecimento de comunidade, a gente tem que estar sempre atento a esses pontos de interação, a essas características e a forma como essas características elas estão sendo amarradas, elas estão sendo trabalhadas dentro do nosso segmento, dentro do nosso ecossistema local. Não sei se eu respondi. Sim, Aninha, respondeu. Um ponto até que posso lembrar a você, que você pode também. A gente foi convidado, como Jerimum Valley, né, recentemente para umas reuniões do ELI, né, que realmente tinham começado realmente essas reuniões com vários atores, universidade, IFRN, Parque Tecnológico daqui, incubadoras e tal, e a comunidade não estava sendo convidada, né? E aí a gente estreitou os laços exatamente com Júlia, que é a Ali daqui, né? A gente local de inovação do Sebrae aqui de Natal. E aí a gente ingressou nesses encontros e a gente já está com a missão dentro do Eli, né? Então, Aninha, você pode também comentar nesse sentido, Com nesse certeza, eu estreitamento. acredito que não só essa questão de proximidade com o Sebrae, porque o Sebrae, ele sempre foi nossa casa, principalmente aqui em Natal. É, Acho que 80% das atividades que a gente desenvolve são dentro do Sebrae Lab. Os porteiros, quando vê a gente chegando, já nem barra mais.
que a gente está tanto tempo ali circulando, interagindo, fazendo parte desse elo maior do ecossistema, que a gente já faz realmente parte até quase da mobília. Um dia desse eu estou com medo de vermelho, o povo me confundir com a cadeira daquela do Sabralep. Mas essa questão da participação com ele, vai ter audiência pública, né, que vai pautar a inovação também sexta-feira, que a gente foi convidado a participar. Na outra sexta-feira tem um evento que vai ser na Fierne, para trabalhar ciência e tecnologia, que a gente também foi convidado a participar. Eu acho que quando a gente fala, eu acho que muito dessas atividades, desses eventos, desse reconhecimento, vem muito dessa visibilidade de um trabalho consistente. Né? Quando a gente está falando de comunidade, os rituais, eles são, acho que, um pilar maior. Eu acho que junto do propósito, eles são o elemento mais importante. Imagine se eu coloco no meu calendário que vou ter o LAM durante todos os meses do ano. Quando chegar lá para julho, agosto, eu já estou cansado, já fiz demais, deixo de fazer o LAM. As pessoas que engajam, que participam dos nossos rituais, vão sentir falta, que naquele momento aquela atividade falhou. Então, os rituais, eles imprimem essa constância, essa relevância da comunidade dentro do ecossistema. Por isso que ele é um ponto extremamente importante. Porque sem os rituais a gente não é reconhecido entre os nossos pares, porque a gente não está fazendo um trabalho de consistência, de relevância. E sem um reconhecimento a gente não consegue estreitar laços para chegar em outros caminhos que às vezes são inacessíveis, como por exemplo uma reunião dessa do ELI ou uma audiência pública que pauta inovação. Se a gente é um pilar importante do ecossistema de inovação, a gente precisa ocupar esses espaços. Mas antes de ocupá-los, a gente tem que ter muita clareza e muita certeza do trabalho que a gente vem desenvolvendo enquanto comunidade no nosso ecossistema local. Eu lembro de uma vez um questionamento que foi feito assim, um pouco antes de ter assumido, né, junto com os meninos, a liderança da Jerimum Valley. Eu já fazia parte do corpo de líderes da Jerimum, mas na liderança geral eu vim assumir por volta de março, maio desse ano. Então é uma liderança ainda muito curta, tenho aprendido muita coisa e vivido muita coisa, sou muito aberta a feedbacks para que de alguma forma eu consiga crescer e junto dos meninos a gente consiga evoluir, entregar uma melhor gestão para a nossa comunidade. No final das contas é sempre isso que importa, de a Jerimum estar fragilizado, da gente não ter relevância nacional dos trabalhos que a gente desenvolve, como se a gente estivesse olhando muito dentro de uma lupa do local. E aí eu cheguei para responder essa pessoa da seguinte forma: se a comunidade ela está pautando o desenvolvimento do ecossistema dentro do nosso estado, por que tudo que eu for fazer eu tenho que olhar com a lupa para o nacional, eu tenho que olhar para um trabalho para o externo? Se eu estiver aqui fazendo o meu, desenvolvendo o ecossistema local, impactando os atores e os agentes aqui da minha cidade, da minha região, é claro e óbvio que a constância e consistência desse trabalho, de alguma forma, vai gerar uma vitrine positiva que vai impactar outras instituições de fora do nosso estado. Acho que nunca vai ser esse processo inverso, de você olhar para fora e querer fazer dentro. É você olhar para dentro, resolver dentro, e as pessoas lá fora olharem que a casa está arrumada e que você tem feito coisas legais aqui. E essa foi sempre a nossa visão. Nunca, é para ganhar prêmio, é para fazer isso, é para fazer volume. Não, é para ter impacto. A gente vai impactando aqui, fazendo aqui, engajando aqui, fortalecendo aqui, o impacto e o reconhecimento ele vem. Ele vem pelo próprio ecossistema local, como a gente está vivenciando esse passo agora, se aproximando inclusive de instituições públicas, que é um passo extremamente importante para ter parcerias, constâncias, acessar espaços públicos e trazer essas pautas de inovação de forma muito mais crescente, e também vem fora. Quando a gente chegar num evento com a nossa camisa, com a nossa logo, e as pessoas olharem para aquela logo e dizer: eu sei o trabalho que a Jerimum faz. Eu entendo da constância e da dificuldade e das dores e do que vocês vêm enfrentando lá. Porque não é uma comunidade de 10 dias, 10 meses, é uma comunidade de 10 anos. A gente esqueceu de recapitular esse passo da história da comunidade. Mas é muito desse processo de entender e de trazer também esses pilares e trabalhar as nossas ações para fortalecer cada um deles. Assim, eu acredito muito e compartilho disso junto com a gestão os meninos, né, que hoje somos 10 pessoas no nosso corpo de líderes, e a gente compartilha dessa mesma visão. Fortalecer aquilo, trabalhar aqui, para que isso de alguma forma acabe reverberando, impactando as nossas ações dentro do ecossistema. Galera, quem quiser pontuar alguma coisa, debater, fiquem à vontade, viu?
Aninha, você falou, começou a pincelar aí sobre engajamento, né? Acho que a gente já pode ir para esse tópico aí. O que é que você pode falar para a gente? Que realmente a Massa. Salto precisa de braço também, tá precisando muito de braço para tocar essas iniciativas aí que a gente está pensando, né? Massa. Eu acho que a primeira coisa, eu acho que eu até comentei isso na nossa última reunião de líderes, né? Que a gente estava olhando para o volume de coisa que a gente tinha para fazer. E aí eu fiz, cara, no começo, isso aqui vai ser muito ralado. Não vamos romantizar, não, porque no começo todo mundo vai ficar sobrecarregado, afogado de atividades para fazer. Mas depois que a gente organiza, que delega, que vai organizando as coisas, o cenário ele melhora. Quando a gente trabalha engajamento dentro do universo de comunidade, a gente sempre está trabalhando em duas frentes. A primeira frente do engajamento ela é interna. É esse alinhamento com o propósito da comunidade. É como os líderes e voluntários se relacionam com o porquê dessa comunidade existir. E aí esse engajamento ele precisa ser nessa interiorização desse propósito. Poxa, eu estou aqui ajudando a minha comunidade porque eu acredito demais que o propósito dela vai ajudar o nosso ecossistema local, vai me ajudar enquanto pessoa física, enquanto pessoa jurídica, muitas vezes, ela vai me ajudar no meu desenvolvimento, eu vou aprender, eu vou trocar ideias, eu vou me relacionar com pessoas e, acima de tudo, vou ajudar a minha cidade, a minha comunidade a crescer. E a segunda veia do engajamento, ela está sempre olhando para a relação que essa comunidade tem com as pessoas que participam e interagem com as ações da comunidade. Vou usar o exemplo do nosso LAN. Eu acho que hoje é um dos eventos que a gente tem de maior engajamento da comunidade. A gente mobiliza cerca de 30 pessoas, 35 pessoas num espaço como lá do Sebrae Lab, pessoas assistindo, interessadas, engajando, interagindo com a temática, que é sempre diferenciada, né? Tem sempre um livro por trás, mas é uma troca de ideias, sempre pautadas por uma conexão entre o conhecimento, algo tangível, um livro, e o palestrante. E aí tem sempre essa relação. A gente tanto tem pessoas que já interagem, que são já figurinhas carimbadas de nossos eventos, que participam, mas a gente sempre tem gente nova. Conheceu a comunidade por conta de um grupo do WhatsApp, por conta de alguém que divulgou, alguém que compartilhou o bannerzinho e essa pessoa se inscreveu e chegou até a gente. Então, quando a gente trata de engajamento, a gente tem sempre esses dois elos. O grupo de líderes voluntários interage com a relação que ela tem com a comunidade e como essa comunidade ela alcança e reverbera suas ações para outras pessoas. Mas eu acho que a sua pergunta ela diz muito mais sobre essa questão dos braços, né, de como a comunidade internamente se relaciona com ela mesma. Uma das coisas que eu bato muito de frente, assim, com as nossas ações e faço críticas até mesmo para mim, eu acho que o primeiro coro de uma ação que a comunidade desenvolve precisa ser as pessoas que fazem parte da comunidade. Se eu tenho uma ação da comunidade, está promovendo, a maior parte dos líderes precisa estar ali, dos voluntários também. Logicamente, vão ter compromissos, atividades, todo mundo às vezes não consegue participar de tudo, mas naquela atividade em que eu consigo participar, eu me comprometo a estar ali. Eu não posso exigir de outras pessoas e de outras frentes de atuação que estejam lá em um evento que eu estou promovendo e que eu não estou. Por exemplo, quinta-feira a gente tem um happy hour, que é o outro ritual que eu comentei com vocês que a gente está tentando trazer para o nosso calendário. Quinta-feira eu tenho aula à noite. Eu não consigo participar do happy hour, mas outros líderes vão estar lá participando, engajando e fazendo parte desse processo. Na quarta-feira eu tenho a minha noite livre. Amanhã tem LAN. Amanhã, às 5 horas, 6 horas, eu já vou estar chegando lá pelo Sebrae para participar do evento e ficar até o evento terminar. Então, sempre que existir essa disponibilidade, é importante que as pessoas que estão atuando, principalmente de forma interna, participem. Eu não consigo vender a ideia, o propósito, o senso de pertencer se eu não estiver dentro. Porque as pessoas vão olhar para mim, bicho, tu tá fazendo os eventos, tá promovendo isso e aquilo, nem você vai. E é esse o olhar que as pessoas vão ter. É fazer e participar. É fazer e participar. Senão as pessoas vão olhar e dizer, essa daqui divulga, diz que vai estar lá nos eventos e nunca vai. As pessoas não vão associar a comunidade a você. Então, a primeira dica que eu dou quando se trata de engajamento, a comunidade internamente participe em primeiro ponto. Se a gente vai abrir inscrições, vai trazer outras pessoas, vai ter público, massa, mas o primeiro público precisam ser vocês.
Não estou dizendo que vocês não fazem, não, tá? Estou só apenas dizendo que o que é que funciona para a gente. Precisa incentivar essa participação, principalmente interna. Até que se torne algo tão natural a ponto de vai ter evento, todo mundo já sabe que vai. Vai ter naquele dia, todo mundo já sabe quem vai participar. E aí fica algo natural e estimular isso dentro do grupo de voluntariados. Hoje a gente tem 2 grupos na nossa gestão de comunidades, um só dos líderes, né, das 10 pessoas, e outro entre líderes e voluntários. Quando começa de manhã, tem evento, quando for quarta-feira de manhã, já é o primeiro. E aí, gente, quem é que vai vir pro LAN hoje, não sei o quê? E ele já começa de manhã um moído, para não dar tempo de ninguém desistir, e já ir botando ali quem é que vai, como é que pode ajudar, que horas vai chegar, e a gente já vai colocando, eu vou amanhã, vou chegar de tal hora. Eu vou fazer isso, eu chego de tal hora para ajudar nisso. A gente já vai se ajudando e conversando. Então, estimular essas ações, principalmente internamente, fazem toda a diferença. Porque aí você cria esse laço, esse vínculo e esse compromisso. Uma pessoa que está comprometida e alinhada com o propósito, ela vai lhe ajudar a divulgar, ela vai lhe ajudar a arrumar o lanche, ela vai ajudar você a varrer o lixo, ela vai ajudar você a convidar pessoas, ela vai ajudar a fazer de tudo que precisa para a comunidade, porque no final das contas é isso. O senso de pertencimento e o compromisso que essa pessoa tem com a comunidade é que vai ajudar a gente a desenvolver essas ações. Não tem uma receita milagrosa do bolo. É esse senso de pertencer, é engajar, é fazer disso uma comunidade interna e estar disposto a ajudar outras pessoas também. Porque senão fica um discurso vazio, é se fazer presente, é estar ali interagindo, engajando e fazendo pergunta e bota enquete, e arruma. Entende que o grupo tem 400 mensagens, mas a zoada é o moído que faz as pessoas se sentirem parte daquilo. Em algum momento do dia delas, elas vão parar e vão olhar e vão responder e vão dar atenção para aquilo. Nem todo mundo vive em função da comunidade, mas a gente doa o nosso tempo à nossa disposição porque a gente está alinhado a um propósito comum. A gente está alinhado o porquê que a gente está ali. E isso é muito, muito importante. Assim, não dá para desvincular. Toda vez que eu penso em engajar uma iniciativa, eu tenho que voltar para o propósito, tenho que voltar para os valores e ver a forma em que eu vou trabalhar esses valores para engajar essas pessoas. E nunca o contrário. Respondi, Renato? Então, o Muito processo bom. é meio que as iniciativas de, vamos dizer, dos poucos que estão dentro da comunidade que vão causar engajamento, e não é esperar já o engajamento vir de fora para ir aumentando as iniciativas, não é isso? Não, é sempre o contrário, sempre começa de dentro. Sempre, sempre, sempre. Sabe por quê, Renato? Porque assim, se você faz muito aquilo da porta para fora, se você sempre faz algo para encantar e prender o outro, e nunca porque você está alinhado, nunca porque você quer, nunca porque o benefício comum é a comunidade, aquilo pode até vingar um mês, 2, 3, quando chega no quarto já não presta mais. Já não vem mais ninguém. A consolidação ela tem que ser sempre dentro de casa. Minha avó tinha uma frase muito boa que ela repetia muito quando eu era criança, que é uso de casa vai à praça. Se você não tem isso enraizado em você, que é o senso de pertencer, que é o colaborar, que é o ajudar pessoas, que é o se comprometer com o trabalho voluntário, que é de fato estar ali, querendo fazer parte de algo que é muito maior do que o que você pensa, do que o que você está atuando, que é muito diferente às vezes da sua jornada profissional ali que faz você ganhar dinheiro. Se você não tiver alinhado com isso, com o porquê você está ali de fato, você não faz. Engajamento, ele vem de comprometimento. Quanto mais comprometido eu estou com aquela causa, mais engajada eu sou com ela. Eu sou engajada com a comunidade Jerimum Valley porque eu acredito que comunidade, para mim, de verdade, assim, é algo que eu vivo. É uma esfera de relacionamento que tanto dentro do universo público, dentro de instituições, é algo estratégico para o desenvolvimento do ecossistema. Eu acredito nisso. E acreditava nisso muito antes de ser chamada de gerente de comunidade. Em outras experiências que eu tive, essa é parte da minha filosofia. Eu nasci para ser uma ponte entre as pessoas. Em gerar esses pontos de relacionamento, de interseção entre as pessoas, independentemente do ambiente em que eu esteja, da função em que eu esteja executando profissionalmente, eu vou sempre fazer isso. Eu sou comprometida com essa causa e com esse propósito. É isso que eu faço para viver. Eu nasci para ser uma gerente de comunidade. Muda o negócio, muda o portfólio, muda o ambiente e você é uma gerente de comunidade. Eu nasci para conectar e gerenciar essa interação entre pessoas. Aí, existem N formas de gerenciar a comunidade.
Se ela é voluntária, ela tem as suas características, ela tem as suas necessidades, se ela faz parte de uma instituição, ela tem outras, mas é comunidade, é gente do mesmo jeito, é propósito do mesmo jeito, e é comunidade, é relacionamento. Então, se você não tem esse comprometimento, essa interação dentro de casa, é vitrine. Não tem constância. Você não tem como gerar esse engajamento de forma mais recorrente. E aí tem que olhar primeiro para dentro de casa e depois olha para fora. Quando eu assumi junto com os meninos, né, a liderança, a gente teve uma passada de bastão, né, a Adriana passou para a gente, que era a líder anterior, né, que estava em sua vigência já de quase 2 anos e passou a liderança para a gente. Na verdade, ela passou para mim e eu resolvi fazer dessa liderança uma liderança tripla, com Lucas e Hugo. E com isso, a gente mantém o nosso corpo de outros 7 líderes para dar apoio e conseguir desenvolver as atividades. A gente precisa sim de braço, não vamos ser egoísta e dizer que a gente dá conta sozinho, não, porque não dá. É serviço com força, não falta não. Serviço é um negócio que não falta. Já dizia minha avó, se olha para o lado, é só o que tem para fazer. E aí, quando a gente começou, eu tomei essa decisão, conversei com os meninos, chamei, e aí, bora ter uma laranjada aqui pra gente. A gestão de comunidades, é isso, bora, aí, eu, menina, bora, vamos embora. Eu acredito em você, Aninha, bota fé. Vamos todo mundo junto. E aí, a primeira coisa que a gente fez foi marcar as reuniões de alinhamento. As reuniões iniciais que a gente tinha era alinhamento de valor. Era saber se o que eu acreditava era o que Lucas acreditava, era o que Hugo acreditava. E a gente discutindo qual era a visão que a gente tinha para a comunidade, quais vivências a gente quer implementar, quais são os rituais que a gente já tem, por que a gente está fazendo isso, qual é o nosso propósito, qual é o nosso valor, quem são as pessoas que hoje estão próximas da comunidade. A gente tinha reunião que a gente discutia muito sobre a Jerimum, tinha reunião que a gente marcava e a gente discutia entre a gente. A vida mesmo, assim, falando besteira, lorota. Mas isso foi tão bom no início para a gente se alinhar e se afinar que hoje a gente tem um relacionamento muito bom entre os 10 que hoje estão dentro da liderança da comunidade, mas a gente, entre os 3, tem um relacionamento que é ainda melhor. Eu consigo olhar para os meninos, ó, isso aqui deu errado, e consigo dar um feedback para eles, e eu sei que no momento fica ali mordidinho, mas eles não vão ficar chateados, porque sabe que o que eu estou falando tem um sentido, eu estou apontando aquilo com porquê. Da mesma forma, quando eu comento alguma falha, eles são os primeiros a me mandar uma mensagem. Ei, isso assim, tá errado. E eu acho isso incrível, que a gente tenha construído essa liberdade e essa construção de um vínculo de amizade a ponto de chegar e conseguir, de alguma forma, apontar dentro das nossas ações pontos de melhoria. Comunidade também é sobre isso, é sobre relacionamento e sobre o estreitamento dessas relações. E quanto mais afinado a gente está com o propósito e com o que a gente quer, melhor é para engajar. Porque eu não estou engajando simplesmente porque eu vou lá para um evento cumprir tabela. Eu estou indo porque aquilo faz muito sentido. Tinha sábados em que eu tinha 200 coisas para fazer, que era o meu único dia de folga na semana inteira de trabalho. Mas às vezes eu dava um jeito, depois de resolver 200 coisas, de passar lá no sábado só para ver como era que estava, dar um abraço em Lucas que estava coordenando o semente, porque eu sei que mesmo sem ter conseguido ali o sábado inteiro, o pouquinho que eu fui fez diferença. Foi alguém que se preocupou em saber se estava dando tudo bem. Fora a série de reuniões que a gente foi fazendo para ir refinando os projetos, para ir tendo essa maturidade de estar sempre se preocupando em se alinhar. E eu acho que o engajar a comunidade internamente tem muito disso. Então, dediquem tempo para conversar, para se alinhar, para resolver os problemas dentro de casa, para entender como cada um consegue participar, interagir, entregar valor, divulgar as ações e se fazer presente. Sem isso, você pode fazer um auditório, como diz nosso amigo Jorge, um auditório com 200, 300 pessoas. Se aquelas pessoas elas não forem tocadas pelo que a comunidade promove, se os líderes não tiverem em plena sintonia do porquê que eles estão ali interagindo e trabalhando em prol da comunidade, não é volume que vai dizer qualidade, vai ser sempre essa relação que vocês têm com os rituais e com o que essa comunidade defende. Então, vai ter eventos, vocês vão lotar uma sala, vão lotar um auditório. Tem eventos nossos que o povo ficava em pé e que fica em pé. Tem evento que a gente encerra as inscrições antes do evento, da data do evento, porque lotou. E vão ter eventos em que vão ter 10, 15 pessoas. Mas são 10 e 15 pessoas que estão ali alinhadas e acreditando, e a gente lá no meio.
dizendo que faz sentido e por que a gente está ali também fortalecendo um movimento como esse, comunidade. Então, pensem sempre sobre essa reflexão, arrumem bem a casa, engajem bem internamente, que eu garanto a vocês, pode demorar, precisa constância, precisa tempo, precisam rituais muito bem amarrados, mas o resultado ele vem. A gente não faz mais evento para flopar, mas no começo a gente morria de medo de evento fazer um negócio e não dar ninguém. Mas hoje a gente já tem essa clareza de que as pessoas que interagem, que engajam, que participam dos nossos eventos são pessoas que acreditam no que a Jerimum faz. E mais do que o nosso trabalho, hoje é um senso de comprometimento que a gente tem social com o nosso ecossistema. Os rituais de todo mês, são as ações que a gente fomenta, são as iniciativas, é a nossa programação dentro do GoRN, é a gente estar aqui num momento como esse, numa terça-noite, é a gente criar um happy hour em busca de parcerias, de outras iniciativas e ações para engajar e gerar networking, que a gente se compromete, a gente se envolve. E isso é muito, muito bonito de se ver, da relação que a gente tem com a comunidade hoje. Gilmara levantou a mão. Diga, mulher. Eu concordo muito, assim, quando você fala, né, sobre ninguém faz evento para flopar, né? Mas que também faz parte do processo, né? Aqui, durante esse ano, tivemos algumas experiências com relação a esse sentimento de é um evento tão rico, um evento tão grandioso e tem tão pouca gente, porque a gente fica nesse desejo que mais pessoas interagissem, se interessassem, mas meio que é uma caminhada de formiguinha e tá colocando um bloquinho de cada vez, né? Quando eu cheguei aqui em Mossoró, eu sou para assumir, tá como Ali aqui. E o ecossistema daqui, ele foi mapeado, né? E o início dele sempre teve levando em consideração a importância da comunidade Salt. Então, o Eli, desde o início, esteve agregando com a Salt e sabendo que a importância que a comunidade tem para fortalecer o ecossistema, né? E aí a gente, nas ações, eu sempre muito envolvida, ficava com esse sentimento de parece que não ia. E aí, pós Startup Week, também o Startup Day, em maio, trouxe algumas pessoas, né, para dentro da comunidade e eu vi desabrochar, né, para outros crescer e como, por exemplo, esse esquenta do GoRN, né, que só está sendo possível porque eu vejo, né, com a entrada dessas lideranças na Salt, que deu mais corpo, né, fortaleceu a comunidade. E aí, um questionamento que eu trago, né, de como vocês fazem isso aí na Jerimum Valley, é com relação à construção do calendário de vocês, das ações. Como é feita essa organização? Se é anual, se é trimestral? Como é que é desenhado essa jornada da Jerimum Valley? Massa. Hoje a nossa construção do calendário ela está sendo de forma mensal. Então, hoje, mais ou menos, a gente vai chegar perto do dia 20, né? A gente já começa no mapeamento das ações que vão acontecer lá no mês seguinte. A gente tomou uma decisão agora, enquanto coletivo, que as nossas ações de atividades, por exemplo, o Semente encerrou agora em outubro, o LAN e o TAL que vão até novembro. Por quê? Dezembro, janeiro, fevereiro são 3 meses que é muito difícil você engajar. Vem veraneio, fecha final de ano, 200 amigos secretos que a gente tem que participar, não sei quantas atividades, e aí são meses em que o coro, né, de pessoas ele falha muito. Então a gente optou por quê? Durante esses 3 meses a gente vai se resguardar, a gente vai planejar, a gente vai estruturar, vamos fazer formações internas, vamos conversar com outras comunidades, vamos interagir enquanto comunidade de outra forma. A gente está com um projeto que, se tudo der certo, pós-GoRN, a gente vai começar a rodar esse projeto para ele ficar em stand-by, enquanto a gente está preparando e desenvolvendo as nossas outras iniciativas. Para 2024, a gente vai começar a construir um calendário de forma anual. O que é que isso significa? A gente vai estabelecer, dentro dos rituais que já são clássicos, o LAN, o TALC, o Happy Hour e o Semente, a gente vai estabelecer a periodicidade desses eventos. Então, vai ser uma vez por mês, um no começo, um no meio, outro para o final do mês. A gente vai dividir essas ações, distribuindo de acordo com os dias.
Dentro da construção do nosso calendário, agora respondendo de forma direta sobre as atividades em si, como é que a gente faz? Eu acho que Renato, talvez agora que assumiu o Talk, vai conseguir também falar. Eu vou falar inicialmente que o projeto, quem tomava de conta desse menino era eu, aí agora quem está tomando de conta é Renato. A gente sempre pegava uma temática ou para o mês inteiro, ou para aquele evento de forma específica. Por exemplo, no Talk desse mês a gente trabalhou gestão. Então, quem são as pessoas, gente, do nosso ecossistema, que estão próximas aqui da comunidade, que discutem muito bem sobre esse tema? A gente selecionou 3 convidados. Essas 3 pessoas são pessoas ótimas para discutir essa temática dentro de 3 tópicos específicos: gestão de pessoas, gestão de projetos e gestão de produtos. Aí a gente pegou o WhatsApp dessas pessoas, a gente vai cascaviando mesmo, consegue um número, manda uma mensagem, faz o convite. Se essa pessoa topa, a gente vai recolhendo as informações. Foto, bio, a logo da instituição que essa pessoa representa, e depois a gente passa para o nosso time de marketing, para a criação da arte, a criação do copy, dizer em que dia da semana aquilo vai sair no nosso Instagram oficial, quem que vai enviar as mensagens no grupo para convidar as pessoas. Aí a gente vai, pega um vídeo, vai gravar nos stories e se compromete todo mundo a ficar divulgando até o dia do evento, ou então até as vagas esgotarem. Então, hoje a gente trabalha cada ação individualmente, com suas especificidades, mas o básico que a gente pega geralmente é esse. A gente define mais ou menos a data em que aquela ação ela vai acontecer dentro do mês, o tema que essa ação tem. No caso do LAN, é definido mais ou menos o LAN define primeiro o convidado, e o convidado diz qual é o livro que ele quer trazer. E aí, em cima disso, é definido o tema do evento. O Talk não. O Talk pensa o tema e depois a gente corre com os convidados para dar esse match. Então, sempre a gente já sabe mais ou menos. O LAN acontece sempre no meio do mês, o Talk mais no início, o Happy Hour no final. A gente tem 3 ações mapeadas no mês, uma acontecendo em cada semana. E aí a gente vai fazendo essa divisão, quem é que consegue ajudar e participar, e tem uma pessoa, isso é muito importante, uma pessoa que vai coordenar essa iniciativa. E aí, se a pessoa precisar de ajuda, precisar de qualquer coisa, ela pede ajuda para os demais. Mas tem sempre um dono. Sempre precisa ter um dono. Porque se acontecer qualquer coisa, aquele dono que vai precisar reportar e pedir ajuda para que outras pessoas consigam ir lá dar apoio e conduzir a atividade. Eu agora, junto de Zara, que foi uma das voluntárias que entrou recentemente, assumi um setor novo dentro da Girimum, que era um negócio que eu nunca tinha feito antes. E aí, como eu gosto de desafio, e a comunidade é um espaço maravilhoso para a gente sempre testar e trazer essas ideias novas, é sempre um ambiente muito próspero e muito fértil para a gente conseguir trabalhar essas ideias de forma mais tranquila, que é um núcleo de endomarketing. A gente dividiu 2 pessoas, no caso sou eu e Zara, que estamos olhando para ações internas. E aí a gente vai desenvolver várias iniciativas para trabalhar o senso de pertencimento, de engajamento, junto com os líderes e voluntários. Com ações que vão ser desde ações de dinâmicas, de interação mais simples, como também ações que vão lá trabalhar o propósito e o senso de pertencer à comunidade em si. Mas essa primeira que a gente vai fazer agora vai trabalhar parte dos nossos valores, que é trabalho em equipe, ajudar o próximo, buscar sempre desenvolver a melhor versão de si mesmo. Vão trabalhar outras coisas que fazem parte do que é a comunidade, de como a gente vive, mas isso de uma forma mais lúdica, enfim, vai ser com alusão ao Dia das Crianças que passou agora na semana passada. Então, todas as vezes em que a gente for trabalhar essas ações dentro do nosso calendário, a gente tem que sempre olhar para isso. Vai ser agora sábado, dia 21, que a gente vai fazer essa primeira ação do núcleo de endomarketing, mas a gente já está quase um mês se reunindo, planejando, buscando alinhar essa ação com com os valores e com o que a comunidade vive. Aí a gente colocou uma enquete para saber quem é que vai conseguir participar. Primeiro botou a enquete para a escolha do dia, então não é algo arbitrário que eu diga, esse dia aqui, pronto. A gente colocou datas lá para as pessoas escolherem qual a data que ficaria melhor para elas. A gente já botou a enquete, quem é que vai conseguir participar. A gente fez uma lista com lanche para saber quem é que vai conseguir levar o quê para a gente fazer um piquenique. Então, são sempre ações que, de alguma forma, estão alinhadas e despertando esse senso dentro da comunidade, né? Dentro dessa interação com os elementos, com os agentes internos da própria comunidade. Respondi, Gilmar. Se não tiver respondido, pode cutucar para eu conseguir
responder dentro do que você esperava. Se ficou alguma dúvida, pode falar, fica à vontade. Eu falo demais, às vezes eu vou me perdendo nas ideias. Aí se eu tiver fugido do tema, pode dizer, viu? Pode dizer que a questão está com fuga de tema, que é eu reformular as ideias. Alguém mais também, fora Gilmar? Glauco, não sei se queria falar em algum momento. Sim, sim. Excelente as dicas que você está comentando, Aninha. Eu já estou começando a ter algumas ideias aqui do que a gente pode fazer futuramente, nos próximos ações, principalmente com esses incentivos a atores, incentivo à comunidade em geral. Mas aí eu tenho duas dúvidas, eu gostaria de estar tirando contigo, e até mesmo sua opinião, são as seguintes. Eu queria saber quais são os seus principais desafios que você teve e os principais aprendizados como liderança da Jerimum Valley. E a outra pergunta que eu queria saber contigo era a questão de, em alguns eventos que necessitam aí de um fomento mais da parte mais financeira, como é que vocês chegavam junto às empresas para pedir um patrocínio, para fazer esse financiamento de eventos? Acho que é um ponto bem interessante de ser compartilhado. Massa. Eu vou começar respondendo primeiro a segunda pergunta e depois eu volto para a primeira, certo? Tá ok. Financeiramente falando, é sempre um desafio. Chega, eu fui puxar até o ar agora para responder, né? Porque uma comunidade voluntária sem CNPJ é muito complicado até a gente arrecadar patrocínio. Por que eu falo isso? Todas as vezes que você vai em busca de uma empresa, de uma instituição, todas as instituições elas têm a contabilidade, têm a prestação de contas, já funciona regularmente com relação a isso. Quando o dinheiro sai do caixa da empresa, ele precisa ter um destino. Ele precisa, de alguma forma, gerar alguma nota, um recibo, um comprovante, que diga que aquele dinheiro foi destinado para alguma ação. Se ele está saindo do caixa da empresa, ele precisa ter um caminho para aquilo, né? E aí, como uma comunidade voluntária que não tem CNPJ, a gente é difícil a gente encontrar uma instituição que de alguma forma queira aportar alguma iniciativa para a gente de forma direta, porque a gente não tem como gerar recibo, a gente não tem como gerar nota, a gente não tem como ajudar essa instituição com a prestação de conta para arrecadar essa receita. Então, esse foi sempre um embargo que a gente encontrou quando eu cheguei na Jerimum. Isso gera um dilema existencial muito grande, porque a gente tinha muita força de vontade, queria desenvolver muitas iniciativas, quer fazer muita coisa, mas a gente precisa de dinheiro. Né? Apesar da nossa doação de tempo, de engajamento, de propósito, fosse muito ricos, de alguma forma a gente precisa de dinheiro. A gente precisa de dinheiro para um cofre, a gente precisa de dinheiro para ajudar um palestrante com deslocamento, a gente precisa para desenvolver uma determinada ação, para desenvolver um brinde. A gente precisa de dinheiro. E aí acabou que a gente sempre tinha esse dilema. Durante um tempo, e a gente continuou fazendo isso, tá? A gente tirava do bolso. Ah, vai ter um coffee hoje, quem é que consegue levar o quê? A gente ia dividindo os itens do lanche, cada um ia levando uma coisa e formava. De repente a mesa estava cheia de comida, que a gente parece, né, todo desesperado. Tem que sempre ter lanche, a gente sempre dava um jeitinho de levar a comida, de ter essa merendazinha no início do evento. A gente sempre foi dividindo entre si esses custos, sempre tinha uma pessoa às vezes, que estava numa situação financeira um pouco melhor, aportava um pouco mais, comprava um brinde, uma coisa ou outra, e aquilo era doado para a comunidade. Mas patrocínio em si sempre foi muito difícil de arrecadar, justamente por essa questão com as instituições. A gente pode sempre acarretar apoio, que é uma instituição ceder uma ferramenta, ceder um item, um brinde, alguma coisa para as nossas ações, mas a gente não consegue arrecadar dinheiro em espécie para a gente fazer isso. A gente pode arrecadar o item ou o produto, ou um coffee break, ou uma ação que seja, porque a gente não é instituição com CNPJ. E essa sempre foi uma dificuldade. Hoje a gente estabeleceu internamente uma contribuição fixa entre os líderes e voluntários. Para os líderes, ela é fixa e obrigatória. Para os voluntários, ela é voluntária, que é uma taxa de R$30. E aí todo mundo contribui com esses R$30. E aí, quando vai ter algum evento, alguma iniciativa, a gente soma os valores do caixa da comunidade e diz, ó, para essa atividade vai ficar tanto, para essa iniciativa vai ficar tantos reais, a gente divide e consegue bater os custos, até porque fixo a gente está agora só com 3 atividades. E do Semente, foi um caso específico, porque o Semente foi o primeiro evento que a gente fez com taxa
fixa, uma taxa simbólica de R$ 15, mas que ajudou a gente a conseguir, de alguma forma, pagar pelos custos que aquele evento estava gerando. Ou seja, o coffee break, alguns palestrantes davam material de apoio, a gente imprimia esse material para a pessoa que se inscreveu na oficina. Então, era uma taxa fixa de R$ 15 por ação. Ou a pessoa tinha a opção de pagar os 12 encontros do semestre, ou ela podia pagar encontros separados, de acordo com que ela conseguisse participar, mas a taxa era sempre de R$ 15. A gente fez isso pelo Simpla. Cadastramos o evento lá, uma forma de pagamento, e o Simpla foi fazendo essa arrecadação dessa receita durante todo o período de duração do evento. Então, esse é um gargalo que a gente tem atualmente. A gente, inclusive, está com a ideia de montar uma lojinha com alguns itens de brindes mesmo, chaveiro, bottom, caderninho, algumas coisas para gerar camiseta, gerar essa receita para a comunidade, mas ainda assim, para montar a lojinha, a gente também precisa de um aporte, né, de dinheiro para montar. Então, é uma dificuldade enorme que a gente foi encontrando soluções ao longo do caminho. Essa da arrecadação mensal foi uma ideia que surgiu numa reunião de líderes para a gente, de alguma forma, ratear muito da contribuição que cada pessoa ia dando, porque tinha evento que uma pessoa só arcava com a maior parte do custo do coffee break, e aquilo, no orçamento no mês, você tem 2, 3 ações, aquilo acaba pesando. Então, a gente gera um caixa já pré-estabelecido, e desse caixa precisa tirar para essas ações, a gente consegue até, inclusive, controlar mais a nível de orçamento. Ó, nesse evento eu só consigo gastar X reais. Nesse evento eu só consigo gastar tanto, porque é isso que tem no caixa. E a gente vai gerando esse alto caixa, né, da própria comunidade para conseguir ter fôlego para as nossas ações. Enquanto a gente não monta outras formas de gerar receita de alguma forma e conseguir nos distanciar dessa contribuição obrigatória. Mas enquanto essas fontes variáveis ainda não vêm, a fonte que tem é a nossa própria contribuição. Então, hoje a gente vem fazendo dessa forma para tentar facilitar e não deixar que as ações morram, porque é algo muito legal. Você chega no evento já 7 da noite, cansado do trabalho, com fome, às vezes vem direto, chega de farda ali, aí você chega, tem uma merendinha, um café para você, algo que é muito acolhedor e aproxima as pessoas, está ali conversando, trocando ideia, lanchando, é algo que é muito bacana de você receber alguém dessa forma, e a gente não queria deixar de fazer. E aí, dessa forma, a gente foi tentando ver ideias para manter isso que ficou tão característico da nossa comunidade. Respondeu, Legal. Cláudio? Aí hoje vocês possuem. Sim, perfeito. Perfeito. Aí hoje você já possui CNPJ, alguma conta exclusiva da Jerimum? Como é que é feito Não, hoje? não, a gente não possui CNPJ. Geralmente a gente faz um Pix para uma conta fixa de um dos líderes, depois a gente faz a prestação de conta, aí tantas pessoas contribuíram, o valor do caixa é esse, tá aqui o valor, tira um print da conta, presta a conta ali para todo mundo, e aí isso vai sendo dissolvido nos próprios custos que a gente vai tendo. Mas a gente não tem CNPJ ainda, eu acho que isso é uma discussão ainda muito, muito aprofundada. Acho que enquanto comunidade voluntária, precisa sim existir essa necessidade da geração de receita, da captação de patrocínios, mas eu acho que é um terreno ainda muito, muito incerto para isso. Acho que quando tem CNPJ, a gente entra dentro de uma outra categoria, às vezes de associação, ou a gente deixa de ser essa comunidade com esse espírito voluntário, com essas ações e propósitos como está agora. Acho que ainda é uma discussão que a gente já começamos a refletir, entender como é que isso funciona. O caminho seria muito mais fácil se a gente tivesse o CNPJ, mas ainda é um caminho que a gente ainda está discutindo. O Renato, acho que talvez consiga falar de forma mais direta, que a gente está agora no processo de elaboração do nosso estatuto, né, da formalização da comunidade, das regras e tudo mais. Mas essa questão do CNPJ, apesar de ter sido uma discussão que a gente já iniciou, ela está meio adormecida. A gente ainda não conseguiu evoluir bem e entender formas de ter É, essa receita. só dando um pitaco aqui nessa questão da formalização,
Pois, acho que foi dito até em uma das reuniões da gente, não sei se foi a Adriana, uma das líderes, que comentou no mal do CNPJ. Segundo ela, já tem uma experiência aí que certas comunidades, né, certos agrupamentos desses, em alguns ecossistemas aí, quando criou o CNPJ, enfim, que se facilitou essa questão de busca de financiamento e tal, meio que perdeu a essência de comunidade, sabe? E o negócio desandou. Então, a nossa, a nossa conversa sobre CNPJ realmente está meio que suspensa em razão disso. Enfim, se pensou que realmente formalizar a comunidade como CNPJ perderia a essência da coisa, mas não foi batido o martelo ainda. Realmente, até o final do ano, a gente tem que finalizar esse estatuto, que, querendo ou não, é um documento também que formaliza muita coisa do funcionamento da comunidade e deve estar na pauta aí para a gente, até final do ano, início do próximo, definir essa questão do CNPJ também. Sim. Boa, entendi, legal. E agora, voltando para a sua primeira pergunta, você pode refazer ela, por favor? Eu falei demais e acabei esquecendo. Claro, claro. Bem, eu queria entender quais foram, como líder da Jerimum Valley, quais foram os seus principais desafios e também quais foram os principais aprendizados nessa jornada aí. Massa. Eu acho que o desafio ele é constante, assim. Eu acho que o desafio maior de um líder de comunidade é a questão do se autoconhecer. Eu acho que nenhum líder consegue inspirar pessoas, caminhar à frente ao propósito da comunidade se ele não se conhece. Então, liderar é o mesmo desafio, é similar ao desafio de se autoconhecer. E aí, eu acho que continua sendo meu grande desafio hoje, eu acho que é não esquecer do porquê que eu estou aqui. Do porquê que eu estou caminhando junto do propósito da Girimum. O desafio de qualquer líder de comunidade, ele precisa ser sempre esse. Se por um acaso eu esqueço ou as minhas ações elas não passam a ser coerentes com o que a gente defende, com a forma como a gente acredita que a comunidade funciona, com o que ela almeja para daqui a 2, 3 anos, eu vou ter esquecido do que eu faço, da forma como eu faço. Então, acho que esse exercício de se autoconhecer, de entender muito bem o propósito, do porquê que a gente vive isso todos os dias, é o meu maior desafio, assim. E eu acho que o meu segundo maior desafio é trabalhar em mim, às vezes, o meu jeito. Eu brinco muito com os meninos que às vezes eu tenho tendências levemente autoritárias. Leves, né, Renato? São levemente autoritárias. Mas eu tento trabalhar muito isso em mim, para não parecer autoritário, para também não estar impondo aquilo que eu acredito e imagino ser um caminho correto para todas as outras pessoas. Um ambiente de comunidade precisa ser um ambiente rico de trocas, de conversas, de diálogos, em que a gente tenha condições de confrontar, sim, de forma muito sábia, a opinião das outras pessoas e também que as outras pessoas se sintam confortáveis para confrontar a sua. E no meio desse confronto de opiniões, de discussão rica, a gente consiga chegar num senso comum que vai levar a gente mais longe. Então, meu segundo maior desafio é também controlar em mim, às vezes, isso que até a Gilmara pontuou. Nossa, esse evento tá tão massa, esse evento tá tão rico. Eu queria tanto que outras pessoas estivessem aqui. Eu queria tanto que todo mundo vivesse essa essência de comunidade da forma como eu vivo, mas isso não é possível, nem aqui, nem em canto nenhum. A gente não consegue mudar a essência e a força motriz das pessoas. A gente consegue encantar, inspirar, fazer o nosso muito bem feito para que outras pessoas se inspirem, vejam que é possível, consigam construir e trilhar o caminho delas dentro da comunidade. É isso que a gente faz, é isso que eu busco fazer. Não sei se estou conseguindo fazer do jeito certo, mas eu estou fazendo de alguma forma, do meu jeito, tropeçando, errando, tentando fazer de alguma forma, e acho que isso que é importante no final das contas, é tentar. Ir lá e fazer. Daqui a 1 ano, 2, eu tenho fé em Deus que essa leva que a gente está absorvendo agora de voluntário já conseguir trilhar uma jornada muito feliz, passando de voluntário para líderes e de líderes chegarem na liderança geral da comunidade, para que em 2024, janeiro de 2025, eu já quero estar amarrando minha chuteira, fundar o conselho da comunidade e deixar o pessoal ali tocando
e tendo autonomia para construir uma gestão que seja coerente, que viva as dores e os dilemas que a comunidade pede. A gente está agora fazendo, executando, criando, estruturando, organizando muita coisa para que, se Deus quiser, outras pessoas venham, continuem tocando o trabalho e se preocupem, zelem por a nossa comunidade da mesma forma. É para isso que eu trabalho. Que a nossa gestão ela consiga ser de alguma forma inspiradora e fortalecedora do propósito que a gente vive. E aí essa tem sido assim minha grande dificuldade, meus grandes aprendizados. Como eu comecei falando, né, que todo bom líder, toda pessoa que se presta a liderar, ela precisa primeiro se autoconhecer. Eu tenho buscado muito da Aninha, tipo, da pessoa que me fez chegar até aqui. Do porquê que eu acredito em comunidade, porquê que eu acredito nesse estilo de gestão, quais foram as minhas vivências que me fizeram acreditar nesse senso de coletividade, nesse senso de pertencimento, na vivência de um propósito muito claro. E todas as vezes em que eu volto para isso, em que eu me restabeleço, me reconecto comigo mesma, eu venho aprendendo muito. Não só sobre mim, mas como eu encontro formas de ajudar outras pessoas. Então, meu grande aprendizado também, as cursos de muita terapia, tá? Não vou romantizar só meu trabalho na Jerimum, mas isso tem sido meu grande aprendizado, à medida em que também é meu desafio, é o que eu tenho mais aprendido e buscado fortalecer. Estou conseguindo? Não sei, mas eu estou tentando. De verdade, acho que isso é o mais importante no final do dia, que a gente tente, que a gente vá lá, bote a cara a tapa e se desafie a fazer coisas novas. E a descobrir e aproveitar esse ambiente de comunidade, que é um ambiente muito rico, muito fértil para a gente testar coisas novas, inclusive se testar. Eu nunca fiz isso dentro do marketing. Eu sempre trabalhei a comunidade como um braço do marketing, olhando para fora, olhando para a brand, como essas marcas se comportam, como elas interagem com o seu consumidor final. Eu nasci para fazer isso, faço isso muito bem. Me botar para mediar um bate-papo, tagarela comunicadora, eu vou lá e vou fazer isso muito bem. Mas eu nunca fiz dentro do marketing. Mas eu tive essa ideia, eu achei muito massa. Eu acho que isso vai levar a gente para um patamar incrível enquanto comunidade, de forma interna, vai ajudar a gente a se engajar, a se relacionar ainda mais com o nosso propósito, para entregar valor para outras pessoas. Então, eu vou lá testar. Eu não posso botar uma pessoa, outra pessoa para fazer isso, não. Eu vou lá e vou fazer. Se eu fizer, der tudo certo, massa, aí daqui a pouco eu vou começar a preparar outra pessoa, provavelmente vai ser Zara, que está trabalhando junto comigo, para assumir a coordenação do endomarketing. Eu vou lá mexer em outra coisa, fazer outro serviço, que a gente daqui a pouco vai também trabalhar e construir, fortalecer pessoas para que elas queiram se desenvolver e assumir essas ações. Eu fiz assim com o Talk, até passar para Renato, fiz assim com o LAN, foi ideia minha, comecei a executar o projeto e passou para a Georgia. E assim a gente vai fazendo e girando. E isso é muito bom dentro do ambiente de comunidade, porque a gente se permite errar, aprender, crescer e co-construir as coisas com outras pessoas. Acho que esse é o maior aprendizado que eu tenho feito. Hoje no LAN, George pegou o projeto, reformulou em vários aspectos e está fazendo N vezes melhor do que quando eu comecei a fazer. Isso é muito bom. É uma pessoa refinando e dando continuidade a um trabalho que você começou. O primeiro LAN que ele fez, assim, todo reformulado, eu mandei a mensagem para ele, George, ficou incrível, parabéns. Você fez melhor do que o que eu tinha pensado. Isso aqui eu não tinha nem pensado. Você está fazendo melhor do que o que eu tinha pensado. E que bom que ele está fazendo assim. E que bom que ele está dando continuidade. E que bom que tem outras pessoas vivendo esse mesmo sentimento. E Jorge está aí, inspirando outras pessoas. E daqui a pouco vão lá, assumir o LAN e fazer de outras formas. E talvez de maneiras melhores do que a forma como ele fez. E é para isso que a gente vive. Não é para se amarrar e se apegar. Eu só vou fazer isso, eu só nasci para fazer isso. Não, eu nasci para mudar, para fazer coisas diferentes. E acho que é isso que a comunidade inspira a gente a fazer. Responde, Glauco. Respondeu Silmara sim. quer falar. Só mais uma pergunta, né, com relação às parcerias que vocês têm dentro do ecossistema, né? As trocas, assim, com o Sebrae é bem nítido, né? Quanto o Sebrae, principalmente, né, com o Sebrae Lab em Natal, enfim, é uma casa para vocês. Mas, para além do Sebrae, que outros parceiros dentro do ecossistema vocês têm? Que projetos vocês tocam em parcerias com esses atores, principalmente, né, com relação ao parque tecnológico, por exemplo. O que é que vocês têm, né? Já que aqui em Mossoró
vai ser sede do Parque Científico e Tecnológico do Semiárido, que assim é algo muito promissor para a cidade e para o ecossistema, para que a Salto já fique aí no radar de possibilidades junto ao parque. Massa. Hoje, a gente, além do Sebrae, obviamente, tem a nossa casinha, como você bem mencionou, a gente tem o C-Hub como parceiro, bem estratégico hoje dentro das nossas ações. E o Hugo, ele é embaixador da comunidade jurídica do C-Hub, inclusive nosso happy hour, que vai acontecer nessa quinta-feira, vai ser dentro de um dos espaços do próprio C-Hub, então é um braço parceiro que a gente tem hoje muito forte. Hoje estou gravando essa live dentro de uma sala aqui no C-Hub, que sempre nos ajuda com essas ações de forma mais concreta. A gente tem a VAT, que é uma aceleradora, inclusive nosso primeiro happy hour do ano foi em parceria, em conjunto com a VAT, foi lá na sede deles, inclusive. A gente também tem parceria com outras comunidades, como é o caso da Potiguara, a gente tem um relacionamento super bacana com os líderes dessa comunidade, que também nos ajudam a mapear ações nesse sentido. Deixa eu ver quem mais. O IMD, né, Aninha? Sim, Parque Metrópole. O Parque né, Metrópole também. Em parque. E A falando não gente só em espaço, também eles nos ajudam nesse sentido. Inclusive, algumas edições do Semente aconteceram Isso. lá no parque. A gente usou da sala deles para realizar as nossas ações. Eles tanto nos ajudam a divulgar, como também cedem o espaço. O ITNC também, né, inclusive o livro que vai ser trabalhado amanhã vai ser Claudine, que é a gestora lá do ITNC, que vai apresentar. A Pablo já veio o Profissão do Semente, já apresentou 2 livros para a gente no LAN também, um no ano passado e um esse ano. O ITNC é a incubadora do IFRN Central do aqui, só IFRN para Central. você, né, quem não conhece. São super Então, parceiros. E assim, só adiantando também, Aninha, Lucas é o líder que estava à frente do Jerimum Cimente, também para esclarecer para você, Jerimum Cimente foi uma trilha empreendedora, né? Esse ano a gente fez com 12 encontros, 12 sábados, que é uma coisa até que a gente está pensando em reformular para enxugar mais um pouco, né? Cada etapa dessa do Cimente. E cada sábado desse tinha um tema, desde a ideação de um negócio, de um empreendimento, até você conseguir realmente tirar aquele negócio do papel, instituir sua empresa formalizada e tal. Então, a gente tinha temas variados nesse sentido, abordando contabilidade, abordando formação de preço, enfim, uma trilha empreendedora completa. E alguns desses encontros a gente teve o espaço cedido pelo Parque Metrópole, né, junto com o IMD, o Instituto Metrópole Digital aqui, e eles já deixaram a casa aberta para se a gente ano que vem quiser fazer uma trilha completa lá. Esse ano a gente fez 2 encontros, mas eles já se dispuseram a abrir o calendário deles lá para fazer essa parceria, a gente fazer uma trilha dessa completa no parque, né? Só para exemplificar a questão da nossa vinculação com esse parque tecnológico daqui. E só para finalizar, né, sobre essa questão de parque também, como ela falou, o PAX, né, que é o parque lá de Macaíba, um parque novo também, tecnológico, e Guido, que é o gestor, a gente tem que arrumar uma vaguinha na agenda também para a comunidade fazer uma missão lá, conhecer, porque eles também estão querendo muito essa interação com Jerimum Vale. Massa. E até complementando só o que o Renato falou, todas as iniciativas do Semente a gente fez convites para pessoas que estão em atuação direta com empresas, como foi o caso de Edson, que veio representando a ZapSP, Tiago Ribeiro, que veio representando a processo de vendas. Então, cada um veio representando a sua instituição, querendo ou não, é um laço, é uma parceria que a gente constrói com essas pessoas. Então, a gente tem sempre esse olhar também para as empresas locais, para essas pessoas que, de alguma forma, têm uma proximidade com uma comunidade em si. A gente está agora formulando um processo que a gente vai desenvolver dentro do Go, que são as mentorias. E aí a gente vai ter a parceria com o pessoal da InoveNow, que vai ceder a ferramenta para a gente fazer essa gestão. Então, a gente está sempre buscando esses relacionamentos dentro do nosso ecossistema, mas olhando para essas parcerias. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que para você chegar até alguém, são 3 apertos de mão, né? Você
consegue ir trilhando essa jornada. Então, a gente faz sempre esse exercício. Quem eu conheço, como eu acho que eu consigo interagir com essa pessoa. Se é alguém que eu já tenho contato, eu vou lá e passo, ou mesmo vou lá e faço contato, para a gente, de alguma forma, ir crescendo e ampliando esse relacionamento. A gente é tipo o dever de casa. Eu vou para um evento, minha missão é me conectar, conhecer pessoas, entender como eu posso ajudá-las e como, de alguma forma, elas podem interagir e ajudar com a nossa comunidade. Então, não pode sair sem se apresentar, não pode sair sem falar do que a gente faz, do como a gente faz, e de alguma forma ir construindo essa rede. Ser uma pessoa interessante e não interesseira, né? E tá ali sempre de alguma forma buscando ajudar e contribuir para essa pessoa que, sempre que possível, essa pessoa de alguma forma volta e também quer dar ajuda e a contrapartida dela para a nossa comunidade. Isso é muito, muito claro dentro da forma como a gente vive, mas essa preocupação é importante. Pois é, galera, acho que a gente já está caminhando para o final. Essa foi o bate-papo mais longo do nosso esquema até hoje, fazendo jus à tagarelice aí Mas valeu a pena, Renato, pelo tempo. de Aninha. Enfim, se mais alguém quiser alguma observação, Júlio, Ricardo, Diegão, enfim, eu acho que é isso. Se ninguém tiver mais nada, eu vou abrir para a Aninha fazer o encerramento dela. Muito obrigada, Renato, né, que fez esse convite em nome da Salt Valley. Muito obrigada a vocês pela participação e a interação. Quero dizer que eu estou sempre muito feliz em poder contribuir e compartilhar um pouquinho da experiência que a gente tem vivido enquanto esse desafio meu maluco, né, de gerenciar uma comunidade voluntária. Mas eu sou sempre muito feliz, como eu disse lá no início. É algo que eu vivo e tenho muito alinhado com o meu propósito de vida, que é, de fato, ajudar pessoas, conectar pessoas e trabalhar esse senso de comunidade dentro do nosso ecossistema, dentro das relações que a gente estabelece. Nasci para ser gerente de comunidade, então, sempre que quiserem, meu WhatsApp está com o Renato, fico à disposição para tirar dúvidas de vocês e a gente conseguir levar esse bate-papo para além dessa telinha de hoje. Vamos aí arrumar uma forma, né? Vamos fazer isso presencial lá em Mossoró. Fazer Vamos um fazer, moído, um chafurdo, vamos fazer. pós-gol. Tô pronta, só arrumar o carro, menina. Tá tudo Bora, certo. bora. Vou-me embora. Boto minha mochilinha nas costas e vou encontrar vocês. E aí, sempre que necessário, fiquem à vontade para convidar e a gente vai estar sempre à disposição para ajudar e trocar essa ideia. Só realmente alinhar a agenda. E fico muito feliz em poder contribuir. Espero que vocês tenham gostado. Se não tiver gostado, depois me avise. Se eu tiver falado demais, me diga também. Se não tiver feito sentido, por favor, me digam, que aí a gente vai sempre melhorando, refinando e buscando Aninha, é só estratégias. uma curiosidade que eu não Diga. lembro de fato. O Parque Tecnológico daí já foi inaugurado ou ainda não? Parque Tecnológico? Sim, não é o Parque de Julho lá na UFESA? O Da equipamento UFES ainda não foi. ainda não está funcionando. Certo. Não. Não, e ele fez a pergunta para mim. Eu fui o parque. Não, o parque Não, daqui já não para existe, não. você não, Aninha. Foi para o pessoal, desculpe. Eu Foi pro entendi, pessoal de eu lá. captei. Às vezes eu sou meu Renato. Não, foi o pessoal de lá. Renatou agora, né? Igual. Tá certo. Ainda vai ser inaugurado, então, não é isso, Gilmar? Isso, Renata, o prédio está em obras ainda, Ok. então a gente espera até o final de 2025 a gente está se mudando para lá. Entendi, demora um pouco. Caso quero ir para a inauguração. Sinta-se convidada. Tá, obrigado. Já estou pronta. Pois é isso, gente. Muito obrigada e contem comigo para o que vocês precisarem. Estou sempre às ordens e a gente pode trocar essa ideia depois. Se precisarem de ajuda com relação a essa questão de processo seletivo, de onboarding, de voluntariado, estou à disposição. Esse último processo seletivo que a gente fez agora na comunidade, eu que coordenei, né, junto com o Lucas, me deu muito apoio nessas questões, mas a gente trabalhou de forma
colaborativas, precisarem de ajuda para entender como foi que a gente estruturou, fez todos os critérios e o processo de seleção, todas as ordens, a gente ainda está em processo de onboarding, o pessoal entrou, agora já está segmentado, dividindo as tarefas, mas é sempre um processo contínuo e constante, né? Para a vida inteira, enquanto a gente estiver maturando essa linha de gestão. Então, estou à disposição. Também quero aprender, entender mais das dores e dificuldades do que vocês têm vivido, da forma como vocês têm feito. Acho que vai ser um momento massa depois para a gente trocar essas figurinhas. Beleza. Eu acho que é isso, foi muito bom, né? Muitas ideias novas aí para Salto Vale trabalhar e a Aninha vai ter que dar uma mentoria aí em algumas coisas para a gente. Estou às ordens, só chamar. Galera, então, obrigado pela participação. Vou encerrar aqui a gravação e a gente se fala, né? Até a próxima. Até terça que vem com Tchau, o tchau. último encontro do Esquenta. Isadora Valeu, Zalim, Pessoal, né? boa noite. Isso, exatamente. Boa noite, pessoal. Parabéns, Boa Salto. noite, boa Obrigada, noite. Aninha. Boa noite, gente.